Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês aí ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha que nós temos para hoje? Então, a nossa revisão e avaliação, aula de número 7. Vamos iniciar nossa revisão? Então, ao longo da nossa revisão, nós vamos rever tudo aquilo que nós vimos de mais importante aí ao longo das aulas. Logo de cara, nós vamos rever aí a diferença que existe entre poema e prosa. São dois tipos de textos que eles ocupam lugares ao extremo, né? Tudo que é poema, né, se difere de prosa. Então, esses dois tipos de textos, né, eles estão em lados opostos. Quando eu estou falando de poema, né, é um tipo de texto, e todos aqueles outros com outras características que não os de poema, de poesia, eles vão ser encaixados aí em texto de prosa. Vamos dar uma olhadinha no poema? Olha só, what is a poem? O que é poema? Né? O que é um poema? In a simple definition, a poem is an arrangement of words written or spoken, traditionally a rhythmical composition, sometimes rhymed, expressing experience, ideas, or emotions in a style more concentrated, imaginative, and powerful than that ordinary speech or prose. O que está escrito né, a definição? Então, o poema, né, é um arranjo de palavras, que pode ser escrito ou falado, isso é muito importante, essa definição, né? Ele não precisa ser necessariamente escrito, ele pode ser também falado. E ele traz, né, tradicionalmente, uma composição rítmica. Não que seja obrigatório, mas normalmente ele tem. Às vezes ele traz as rimas, né, expressando experiências de vida, emoções, e é um estilo mais concentrado, imaginativo e poderoso do que um discurso normal em prosa, né? Discurso normal em prosa. A palavrinha ordinary é uma palavra, um falso cognato, né? Não tem nada, pelo menos nesse contexto, relacionado aí à ordem, né? Ele quer dizer normal, do dia a dia, diário, nada que foge, né, desse padrão. Então, o poema, em poucas palavras, ele tem algumas características, como uma composição rítmica, e às vezes ali, né, as rimas lá, especialmente no final, né, elas acontecem, e ele vai expressar experiências e ideias, emoções e tudo mais. Isso difere exatamente o oposto, né, do que é uma prosa, que é todo tipo de texto que não se encaixa dentro desse padrão do poema. Vamos olhar a definição da prosa agora. Então, prose is a form of written or spoken language that follows natural flow and grammatical structure, as opposed to the rhythmic and structured patterns of poetry. It encompasses a wide range of text, including novels, short stories, essays, and articles. Prose is characterized by complete sentences and paragraphs, aimed to convey ideas, narratives, or information in a straightforward manner. Qual é a definição de prosa aqui em língua inglesa? Então é a seguinte, também é um texto que pode ser falado e escrito, isso é uma definição bem relevante. Quando a gente fala de texto, a gente não fala necessariamente do escrito, nós podemos estar falando também do texto falado, tá? Então ele tem uma fluência mais natural, ele respeita as regras gramaticais, as estruturas de gramática, ele é o oposto dos textos rítmicos, né? Então ele, se o poema ele tem por característica a questão das rimas, um texto rítmico, isso não acontece com a prosa, tá? Então ele inclui uma quantidade vasta de textos, né? Que incluem a palavrinha novels, não é novela, tá? Quer dizer romance, pequenas histórias ou curtas histórias, textos de origem acadêmica, né, e artigos. A prosa, então, é caracterizada por frases, por períodos complexos, né, parágrafos, e esses parágrafos, claro, devem estar convergindo em uma ideia principal. Também faz parte da prosa as narrativas, ou uma informação que é passada de uma maneira mais clara e objetiva. Então, se puder definir a palavra prose, né, esse tipo de texto, eu diria que é um texto bem mais objetivo. O que difere na prática é que um texto em prosa, ele vai então passar sempre a mesma informação. Todas as pessoas que lerem esse texto terão a mesma informação, variando muito pouco de uma para outra. Claro que isso depende também
da pessoa, né, que está diante disso, né? Então a interpretação pode variar um pouquinho, mas via de regra, a informação principal dessa mensagem, desse texto, será a mesma para todas. No caso do poema, é mais uma questão de interpretação, e aí ele vai diferir um pouco em relação ao texto de prosa, tá certo? Vou mostrar para vocês agora uma lista, né, que define o que é prosa e o que é poesia. Então vamos iniciar falando aí, olha só, sobre prosa. Qual é o primeiro aspecto de prosa? Tanto de prosa, né, quanto de poesia. Então, a prosa tem uma linguagem mais objetiva, tá? É aquilo que eu acabei de falar. A prosa, né, é uma notícia de jornal, por exemplo. Todos que lerem essa notícia, pelo menos a ideia principal, todo mundo vai reter, né? Vai chegar à mesma conclusão que o texto trata-se daquela mesma informação principal. No caso da poesia, isso já vai diferir porque é uma linguagem mais subjetiva, é algo mais voltado para a interpretação, né? Algo mais voltado para a emoção, especialmente do criador, né? Do poeta que compôs esse texto. Então ele tenta traduzir sentimentos, enfim, tem uma variedade de elementos que constituem esse poema, né? Ou a poesia, mas ele é colocado de maneira divergente, ele nunca é objetivo. Normalmente, se ele for muito objetivo, ele perde essa característica, né, que é tão marcante relacionado aí ao texto de poema, ou no caso aqui, poesia. Outro aspecto da prosa, olha só, presença de um narrador, ou seja, alguém conta essa história, alguém escreve essa história. Já no caso da poesia, tem o eu lírico. O que é o eu lírico? É aquele personagem que faz parte daquela história, daquele poema, tá? Ele é o sujeito daquele poema, daquela história, daquela poesia, tá? Então, todas as vezes que vocês ouvirem a expressão eu lírico, está relacionado, então, ao indivíduo que está dentro da poesia ou dentro do poema. É o eu dentro daquela poesia, dentro daquele poema, tá? Ao passo que na prosa nós temos, então, a presença de um narrador, alguém que está narrando esse fato, né? Alguém que está contando esse fato. E aqui eu tenho o eu lírico, né? Que é o indivíduo, é o sujeito, né, que é usado dentro daquela história, dentro daquela poesia. Mais um aspecto de prosa é o seguinte, texto mais denotativo. Texto denotativo, ele atém-se muito à realidade, aos fatos, ele é factual, ele trata da verdade, da realidade. E ele é o oposto de texto conotativo, olha só. Na poesia, então, texto conotativo, né, ele posso divagar um pouco mais. No texto denotativo, é a própria palavra, é a própria fala, né, traços da realidade que são passados pelo texto denotativo. O conotativo, eu posso fazer jogos de palavra, ele não tem essa preocupação em passar exatamente aquele tipo de informação, tá? Então, conotação é um texto objetivo, claro, é uma fala clara e objetiva, enquanto conotativo eu posso utilizar de mecanismos linguísticos para chegar também a passar essa informação, mas já não respeita um padrão, tá? Mais um aspecto relacionado à prosa, maior clareza. O texto em prosa, por característica, ele tem maior clareza, tá? Então ele tem que ser claro, tem que ser objetivo. Imagina que você está lendo uma notícia de jornal e essa notícia não está clara, tá? Não é aceitável, vai deixar o texto, né, com baixa qualidade, né? É um texto que vai ser classificado dessa forma. Nós não vemos isso na prosa, ou não deveríamos ver isso em texto de prosa. Ele tem que ser mais claro. Ao passo que a poesia não tem essa preocupação, porque ele busca sempre essa conexão de quem escreve com o leitor, né? E essa realidade ali, né, de tentar compreender o que o autor está dizendo. Então é uma conexão de interpretação, tá? Então não é muito claro, nem sempre nós temos clareza nos nossos poemas, tá? E claro, ele tem maior ambiguidade, né? Eu uso palavras para indicar algo que pode ser ambíguo o seu significado. Isso é uma característica dos textos em poesia. A menor estranheza, né? A prosa tem então a menor estranheza, quer dizer, é tudo muito mais óbvio, mais objetivo, ao passo que a poesia, olha só, maior estranheza. Então tudo ali dentro da poesia, aquele jogo de palavras, tudo aquilo é permitido, não há uma preocupação com isso, né? Mas se você ler um texto em prosa, ou originalmente em prosa, que contém esse mesmo padrão que é esperado da poesia ou do poema, então nós temos um texto de baixa qualidade, né? Isso causa estranheza, tá? Quando você vê uma notícia de jornal escrita de uma forma poética, então não está muito claro, utilizando ambiguidades, metáforas e tudo mais, isso deixa esse texto, né, de prosa com a menor
qualidade, tá? Então, é sempre essa distinção. Na poesia ou no poema é como se tudo fosse permitido, o jogo de palavras é permitido, enquanto que na prosa é mais objetivo, tem que ater-se mais à realidade dos fatos, tá bom? Vimos então a diferença entre a poesia, ou poema, e a prosa, né, que são dois textos que orbitam ali em posições bem distintas, né, um em cada extremo. Agora nós vamos dar uma olhadinha num outro tema que nós vimos nas nossas aulas, que é question tag, é um tema de gramática. Olha só, esse tópico de gramática, então, as question tags. O que são as question tags? São aquelas perguntinhas que nós fazemos ao final. Normalmente nós temos as estruturas de perguntas utilizando sujeito, verbo, complemento, né? Na língua inglesa nós vamos sempre começar com o verbo, né? O verbo auxiliar, o sujeito, o verbo principal e o complemento e o ponto de interrogação. Nas question tags, a pergunta ela vai para o final ao invés de iniciar, tá? Essa é a única diferença estrutural, tá? Olha só, aqui eu começo afirmando, né? Falando algo como se fosse uma afirmação. You write blog posts regularly. Você escreve, né? Você posta com regularidade, né? No blog. Então repare que aqui eu estou afirmando mesmo, né? Não parece que estou fazendo uma pergunta. Por quê? A pergunta vem aqui no final, olha só. E uma das características da question tag, se aqui for afirmativa, aqui a pergunta vai ser negativa. E o contrário também existe. Se eu negar na minha primeira parte da minha pergunta, lá no final a minha pergunta mesmo, que vai utilizar o verbo auxiliar, ela deve estar na forma afirmativa. Então tenho duas respostas aqui, né? Uma resposta afirmativa para essa pergunta. You write blog posts regularly, don't you? Então esse don't you, a question tags, ou as questions tags, né, que são perguntas que são feitas de uma forma diferente, elas são equivalentes àquele, né? Olha só, você escreve ou você posta no blog com regularidade, né? Ou então, não é? Repare que isso existe também na língua portuguesa. Na língua inglesa é a mesma coisa. Isso é chamado de question tag na língua inglesa, tá? E a resposta afirmativa. Um dado importante. Toda vez, gente, que vocês responderem uma pergunta utilizando o mesmo verbo auxiliar que foi usado na própria pergunta, você vai deixar uma resposta muito mais completa, tá bom? Evitem dar a resposta utilizando só yes or no. Isso pode enfraquecer, pode passar uma ideia de que você está interrompendo o diálogo, né? E isso pode passar para o teu interlocutor a ideia de que você é uma pessoa mais mal educado, né? Evite dar essa resposta curta. Ela existe, ela é aceita, mas aí depende do contexto. Se não tiver dúvida, se tiver em dúvida em relação ao contexto, se pode ou não utilizar, você evita. E sempre vai responder, então, utilizando o mesmo verbo da pergunta, tá bom? Isso é um aspecto importante. Segunda pergunta, olha só, aqui ó, é negativa, olha só. Teacher, mas qual é a diferença de uma frase afirmativa para negativa logo de cara? Essa aqui, ó, gente, é a abreviação de did not. Todas as abreviações negativas vai ter o apóstrofo mais o T, tá? Sempre vai ter esse final aqui, as frases negativas, tá? Porque é a abreviação de not, ok? Dito isso, então, nós vamos separar que essa pergunta, essa frase aqui, ela vai começar negando. Eles não postaram vídeo novo essa semana. Postaram? Did they? Essa parte aqui, ó, gente, está na forma afirmativa, porque essa está na negativa. Tá certo? Então, preste atenção, a question tag, ela existe, ela é um recurso linguístico muito utilizado. No entanto, se eu estou negando inicialmente, a minha pergunta tem que vir ao contrário, na forma afirmativa. Se eu estou inicialmente afirmando, a minha pergunta tem que vir na forma negativa, como aqui, ó, tá? E aí a resposta negativa para essa pergunta. No, they didn't. Não, eles não postaram. Mais uma vez, ó, estou repetindo o mesmo verbo. E isso deixa minha resposta curta, porém completa. Outra pergunta. This meme is hilarious, isn't? Isn't it? Na verdade, olha só, uma frase afirmativa. This meme is hilarious. Esse meme é hilário, né? É engraçado. Não é? Olha só a pergunta aqui, ó, negativa, porque aqui eu iniciei, né, com uma frase afirmativa. Esse meme é hilário, não é? Então, a minha pergunta aqui na forma negativa. Essa é a característica principal das question tags. E mais uma vez, a resposta afirmativa utilizando o quê? O meu verbo que eu utilizei
na pergunta. Isso é uma característica importante nas respostas. Respostas que eu utilizo o verbo que foi usado na pergunta deixa a minha resposta mais completa e mais clara, tá bom? Então, nós vimos aí, né, essas question tags, né, nós vamos continuar falando um pouquinho mais desse tema, só para ficar bem claro até aqui. Nós temos, então, as question tags, né, que é um tipo de pergunta que nós temos, inclusive, na língua portuguesa, tá? Essas question tags, ela tem por característica, se a primeira parte for afirmativa, a pergunta vai ser negativa. Se a primeira parte for negativa, a segunda vai ser afirmativa obrigatoriamente, tá bom? Voltando para nossas question tags. Então, nós temos aqui, ó, you shared that post on Blue Sky, didn't you? Uma frase afirmativa, e aqui a nossa pergunta na forma negativa e a resposta afirmativa, mas repetindo o meu verbo, que é uma característica muito importante aqui, tá bom? Continuando falando da question tags, olha só, o que são question tags? A definição: pequenas perguntas no final de frase afirmativas ou negativas para confirmar informações. You are from Pará, aren't you? Você é do Pará, uma frase afirmativa. E aqui, ó, a minha question tag, que de fato vai caracterizar, vai ser na forma negativa. Para engajar público, deforestation is alarming, isn't it? A derrubada de árvores ou desmatamento é alarmante, não é? Uma frase afirmativa e a minha pergunta negativa. Para expressar surpresa, they didn't protect the forest, didn't they? Então, uma frase negativa aqui e uma pergunta afirmativa. Essas são as características das question tags. Vamos agora para as regras gramaticais. Então, nós já vimos isso, né? Se a frase aqui, ó, é afirmativa, a pergunta vai ser negativa. Se a frase, né, se for o contrário, também existe. Olha só, se a minha primeira parte aqui, ó, como é o caso, for negativa, a pergunta vai ser afirmativa, tá? Então, essa é uma regra importante. Se for negativa, a pergunta vai ser afirmativa. Se o início for negativo, a pergunta vai ser afirmativa. Vamos ver agora o verbo auxiliar, né? Como é que acontece, então, o verbo auxiliar nas question tags? Então, repete o auxiliar da frase principal. Olha só, she has visited the Amazon, hasn't she? Então, eu vou repetir sempre o verbo que eu utilizei aqui no começo, tá bom? They can't destroy the forest, can they? Mesmo verbo aqui, respeitando a mesma lógica, frase negativa, pergunta afirmativa, e aqui eu repito o mesmo verbo, e nesse caso aqui, um verbo modal. Sem auxiliar, quando eu não tenho verbo auxiliar na minha question tag, eu vou utilizar um desses aqui, ó. Do, does or did. Indigenous people protect the land, don't they? Frase afirmativa. Frase negativa, pergunta negativa, tá? Quando eu tiver um pronome. Quando eu tenho um pronome, substitui o sujeito, tá? Eu vou sempre substituir o sujeito. The river is polluted. O rio está poluído. Isn't it? Então, aqui, ó, eu substituí pelo rio, ok? Mas respeitando sempre. Frase afirmativa, pergunta negativa, ok? Agora nós temos um outro pequeno vídeo que vai tratar também de um tema importante, que é o verbo, né, a estrutura com so do I. Acompanhe. Olha só, so do I, então, é uma expressão que eu vou utilizar para confirmar, para afirmar, né, algo que já foi dito. Então, eu vou utilizar o so, mais o auxiliar, mais o sujeito, tá? Sempre nessa estrutura. Então, a expressão so do I eu vou utilizar para concordar com alguém, tá? Quando alguém fala alguma coisa, eu vou concordar dizendo, é a mesma coisa, eu concordo contigo. So do I. Aí eu tenho a estrutura. I love the Amazon rainforest. Eu adoro, eu amo a floresta amazônica. E aí o outro vai responder, eu também. So do I. Ok? Quais são as regras agora que nós vamos ver? Essa regra do so do I, então, é uma expressão que eu vou utilizar para confirmar, né, algo que é falado e eu vou concordar. So do I, que equivale a eu também. Quais são as regras? O auxiliar do, does, did, will, etc., qualquer um desses auxiliares aqui, deve combinar com o tempo verbal da frase original. Tá? Essa é a primeira regra.
Ó, she cares about the environment. Ela toma cuidado, ela se preocupa com o meio ambiente. É uma afirmação aqui, certo? E aí ela vai concordar aqui, ó. So does she. Ela também concorda. Olha só, o verbo, então, que é concordar com esse sujeito aqui, tá? Ela, então, concorda, né? Ela se preocupa com o meio ambiente e ele, né, ele também se preocupa. É o mesmo que ele também. Outro exemplo. We've seen this documentary. Nós vimos este documentário. So have I. Eu também vi, né? Então, olha só, o mesmo verbo aqui eu vou repetir da mesma forma. Em resumo, eu estou concordando. Então, o so do I tem algumas outras formas diferenciadas, mas querem dizer a mesma coisa. Uma outra forma também de concordar é so am I. So am I também significa, né, a mesma coisa que eu também. Ele tem a seguinte estrutura: so mais auxiliar mais sujeito. So am I. E significa eu também. Usado para concordar com afirmações positivas que use o verbo to be em uma de suas formas aqui. A estrutura: I am excited about the Amazon documentary. Eu estou muito animado com o documentário da Amazônia, sobre a Amazônia. E aqui a expressão so am I quer dizer eu também. E eu vou utilizar o mesmo verbo que eu utilizei logo na sequência. Tá certo? Então, tanto o so do I como o so am I são duas formas que eu utilizo que significam eu também, para concordar com algo que foi falado anteriormente. So do I and so am I. Basicamente é a mesma coisa, utilizado para concordar, que significa eu também. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês e a gente vai ficando por aqui.